Bom dia. Vamos iniciar uma aula para vocês diferente dessa vez. Hoje eu resolvi inovar e gravar para vocês, em vez de pegar um vídeo do YouTube, né? E eu passei para vocês na semana anterior sobre os racionais, mas era uma matéria que vocês ainda não tinham visto comigo, né? E eu coloquei o vídeo do YouTube, mesmo sendo uma revisão de tudo que a gente já viu, e eu tendo escrito para vocês, eu acho muito melhor eu falando, né, do que só escrevendo. Então eu resolvi gravar para vocês, para falar para vocês um pouquinho sobre os racionais. Então vamos usar uma ferramenta nova que eu aprendi aqui e vamos ver se dá certo, ok? Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam e aquele canal do e-mail continua aberto. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar dúvida que eu vou estar respondendo, tá? Sempre no período da tarde, ok? Vamos lá. Eu vou abrir uma telinha para vocês aqui, que eu vou escrever e vocês vão ver, né? Uma ferramenta nova que eu aprendi a usar e vamos ver se vai dar certo, ok? Bom, então, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre os racionais. Quem são os racionais, gente? Os racionais é a junção dos conjuntos que nós já conhecemos, que são os naturais e os inteiros. Vamos lembrar aí, então, um pouquinho? Os naturais. Conjunto dos naturais, representado pela letra N. E quem são eles? Aqueles que a gente aprende lá desde pequenininho, né? Eu sempre dou esse mesmo exemplo para vocês. 1, 2, 3, pontinhos. Não vou me estender muito, porque a gente sabe que não acaba nunca, né? E depois os inteiros. Inteiros. Só que os inteiros, eles são representados pela letra Z, né? Como a gente brinca em sala de aula, os inteiros, para a gente não esquecer. Então, começa com reticências, porque ele vem do lado esquerdo e do lado direito. Reticências e vai, -3, -2, -1, 0, 1, 2, reticências, certo? Vou aumentar aqui a nossa caixinha de texto e ele vai vir para o lado de cá. Eu esperava que ele viesse, né? Vamos ver se a gente consegue. Aí, pronto. Espero que vocês estejam vendo direitinho aí. E a gente não fecha com parênteses, abrir com chave, fecha com chave. Bom, e aí agora eu vou colocar para vocês os racionais. Os racionais, eles são representados pela letra Q. Por que pela letra Q, professora? Por quê? O R, ele já é representação do conjunto dos reais, que é o conjunto de todos os números que a gente vai aprender, que ainda falta mais um conjunto para a gente aprender, certo? Então, a gente está aprendendo hoje os racionais. E a gente ainda tem os irracionais para aprender, certo? Então, depois que a gente aprender todos, eu vou ensinar para vocês que todos eles estão dentro do conjunto dos reais, certo? Então, racionais, quem são eles? Então, vão representar pela letra. Os naturais, que nós já conhecemos, os inteiros, que nós já conhecemos, e aí vem os decimais, que também podem ser representados por frações, então são os números fracionários, certo? E as dízimas periódicas. E as dízimas periódicas, certo? Bom, esse daí é o conjunto dos reais. Que não há necessidade, mas vamos lá. Vamos colocar um exemplo de cada um. Dos naturais, o número 2. Dos inteiros, -3. Decimais, 1,33. Ó, vou separá-los por ponto e vírgula, porque a gente está trabalhando com decimal. Decimal tem vírgula, né, gente? Então, estou separando eles por ponto e vírgula. 1,33. Agora, o número fracionário, 2 terços.
certo? E as dízimas periódicas, que pode ser iniciada com o número inteiro, ó, 1,3333 ou 333, como vocês queiram falar. Opa, esqueci da reticências. E também pode, a maioria que vocês estão acostumados a ver, né? Inicia com o 0, tá? Então, um exemplo de cada aí para vocês, para a gente poder continuar com a nossa aula. Fiz uma colinha aqui, gente, para eu não esquecer de nada que eu tenho para falar para vocês, certo? Bom, outra coisa, eu vou ter que reduzir muito a minha vontade de escrever, porque vocês sabem como que eu sou na lousa, né? Aqui eu não vou ter muito espaço e eu quero tentar deixar em uma tela só para que depois ele fica disponível para vocês, tá? Então, aqui. Aí, agora, a gente vai falar sobre a representação desses números na reta. Como assim, professora? Olha, então a gente vai colocar aqui uma reta. A gente vai desenhar uma reta. Ó, a gente tá vendo aqui? Tá mais fácil do que na lousa, né? A gente vai desenhar uma reta. E eu vou colocar o ponto de origem. Faz de conta que aqui é o meio. Tá? O ponto de origem. O ponto de origem quem é? O 0. Então, vamos lá. O 0. Do lado do 0, o número 1. Do lado do número 1, número 2. Não vou me distanciar muito, porque a gente não tem um tempo muito grande para depois eu postar o vídeo, tá? Porque senão fica bem complicado. Então aqui. Ó, então eu tenho, agora eu vou colocar uma caixinha de texto aqui pra gente, ó. E aí vou representar os números para nós, ó. Então eu tenho aqui menos 2, menos 1, o ponto de origem que é o 0, 1 e o 2, certo? Bom, coloquei os inteiros. Os inteiros vocês já conhecem. Eu já representei também para vocês na sala. Agora a gente vai colocar os números decimais. Faz de conta que eu quisesse colocar aqui na reta o número menos 2,3. Olha aqui onde ele ficaria. Opa! Menos 2,3. Dá até para encostar um pouquinho mais, que ele é mais pertinho do 2, certo? Então, ó, ficaria aqui, ó, menos 2,3. Aqui ao ladinho do 2. Já vai aparecer de novo, tá, gente? Vamos puxar ele só um pouquinho para o lado. Então, menos 2,3. Ele tá bem do lado do menos 2, certo? E se fosse do lado, se eu quisesse colocar um número positivo, como é que eu vou fazer? Número positivo, que seja decimal também, ó. Eu vou representar aqui, um pouquinho para cá. Eu vou colocar aqui o número, desculpa, o número 2,8, ó. 2,8, que ficaria mais próximo do 3, certo? Então, aí a gente coloca aqui mais uma caixinha de texto e vamos lá. 2,8, certo? Espero que tenha dado para vocês entenderem essa parte só da representação em uma reta, né? Caso o vídeo fique extenso, eu vou parar esse vídeo e começo um vídeo novamente, ok? Para poder falar pausadamente, para todo mundo entender tudo o que eu estou falando, tá? Bom, aí depois a gente vai falar sobre módulo ou valor absoluto. Lembram dele? A gente continua falando da mesma coisa que a gente falou lá no início, lá no primeiro capítulo. Então, aqui, ó, vou puxar aqui. Então, módulo ou valor absoluto. Módulo ou valor absoluto
sempre será positivo. Por quê? Porque ele é a distância que ele tem. É a distância que ele tem entre o zero e ele. Então, eu não tenho como colocar ele em valor negativo. Então, por exemplo, o módulo de menos 3. Quanto que vai ser? 3. Módulo de 9. Quanto que vai ser o módulo de 9? Vai ser 9 também. Por quê? É o espaço que eu tenho entre o zero, que é o ponto de origem, até o determinado número. Então, eu não tenho, em questão de espaço, como ser espaço negativo, certo? Módulo ou valor absoluto. Aí, depois do módulo ou valor absoluto, a gente vai falar do oposto ou simétrico. Lembra do oposto ou simétrico? Então, aqui, ó. Vamos puxar um pouquinho aqui. Então, oposto ou simétrico. Esse sim. Esse é sempre um contrário do outro. Tá sempre divergindo. Então, menos 3 igual a 3. O oposto, agora vamos falar do oposto de 10. O oposto de 10 é menos 10. É só você olhar na reta numerada. De um lado eu tenho 3, do outro lado eu tenho menos 3, no mesmo espaço, de origem de um lado para o outro. De menos 3 até o zero, o lado oposto a ele é o 3, certo? Simetricamente. Por isso que ele fala oposto ou simétrico a ele, ok? Bom, aí depois a gente vai falar em comparação. Quando a gente fala em comparação, a gente fala desses dois sinaizinhos aqui, bem bonitinhos que a gente tem, que é o maior e o menor. O maior, o menor e o maior, certo? Então, exemplos, vamos lá. Menos 10 é menor do que 10. Ou menos 10 é menor do que menos 4. Ou 20 é maior do que 2. Quando eu pergunto comparação, eu estou comparando um número, eu estou falando em menor ou maior, certo? E aí a gente vai falar agora sobre números inversos. Qual é o inverso de 2/3? 3 sobre 2. Qual é o inverso de menos 3/4? Menos 4/3. Tá? Inverso. Eu estou invertendo o meu número, ok? Espero que tenha dado para vocês entenderem essa primeira parte. E agora, como eu vou falar sobre operações, e acaba ficando um pouquinho mais extenso, então a gente vai fazer um novo vídeo. Vocês vão ter 2 vídeos nessa matéria aí, tá bom? Essa primeira parte espero que vocês tenham entendido, ok?